Bom, continuando com o nossa aula, segunda, terça parte, que é essa aqui. Eu estava olhando só uma coisa, só um pequeno aviso. Eu estava olhando lá o vídeo que eu fiz com o celular na mão e eu vi que o que está dando anti-horário aqui dá horário no vídeo porque é o reflexo do espelho, né? Eu vou tentar fazer diferente aqui os próximos exercícios para tentar ficar igual, para não ter esse problema. O que é o princípio dos momentos, né? O que ele fala? É chamado também de teorema de Varignon, tá? Quer dizer isso, se eu tiver uma força, duas forças, né, que atuam no mesmo ponto, o momento dessas duas forças somado em relação a um outro ponto qualquer é a soma dos momentos das duas forças. Ou seja, eu posso calcular o momento de cada uma e somar, ou pegar a resultante, calcular o momento da resultante e somar, tá? É equivalente, tá certo? Ou seja, se eu pegar aqui a força que atua nesse cabo, o momento dessa força em relação ao ponto A, como é que você acha? Você prolonga aqui a linha, e aqui tem a distância D aqui, certo? Calcula esse D, o momento é F vezes D. Só que isso aqui às vezes dá umas contas complicadas de trigonometria, sabe? Você perde muito tempo nisso aí. Você pode calcular, então, o seguinte, decompõe essa força. Aqui, ó, sabendo esse ângulo, você pode achar Fx e Fy. Se você mantiver a força aqui, o momento vai ser só o Fx vezes a altura, porque força horizontal, braço vertical. Fy não tem momento, porque ele passa pelo ponto A. É totalmente equivalente também a você levar essa força aqui embaixo e projetar a força aqui. Aí, o momento vai ser Fy vezes a distância B, já que Fx não causa momento, que passa pelo ponto A. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando a força não é horizontal nem vertical, nós, em geral, nunca fazemos prolongar a força e achar a distância D assim. Nós não fazemos isso. O que nós fazemos? Nós pegamos a força e decompomos em x e y. Aí fica mais fácil, porque se a força é em x, o braço é em y. Se a força é em y, o braço é em x. Fica mais prático, tá certo? Então, por exemplo, neste exercício, que eu tenho aqui uma força inclinada, calcular o momento em relação ao ponto A, tá certo? O que geralmente se faz? Prolonga a força aqui, a linha, e acha a distância D? Resposta: não, ninguém faz isso. O que o pessoal faz? Projeta as forças. Então aqui 200 cosseno em x, 200 seno em y, tá certo? Quando a força é horizontal, o braço é vertical, ó, já é dado no exercício. Quando a força é vertical, o braço é horizontal, já é dado no exercício, só somar os dois momentos, tá? Esta força vezes esse braço vai tender a girar o corpo para cá, que é horário. Então, 200 cosseno dá negativo o momento. Esta força aqui vai tender a girar o corpo para cá. Então, vai gerar anti-horário, que é positivo. Então, somando as duas, o seno, o braço é 0,2 e é positivo. O cosseno, o braço é 0,1 e é negativo. A resposta vai dar positiva 14. Então, é no sentido anti-horário. Percebe? Então, se a força for inclinada, você projeta a força. Beleza? Esse outro problema aqui, né? Quer tentar fazer sozinho? Aperta o pause aí para você fazer isso aqui, então, no seu rascunho. Como é que você faria? Projeta as forças. F cosseno 30 é vertical, braço horizontal. E vai girar horário negativo. F seno é aqui, é horizontal, o braço vertical. E vai girar anti-horário. E aí, somando as duas,
o 400 seno, que é essa aqui, é a horizontal, o braço é 0,2 e é positivo, porque gira anti-horário. O 400 cosseno, que é essa aqui vertical, o braço 0,4 e é negativo porque gira horário. E aí, a resposta deu negativa, quer dizer que o resultado final 98,6 é horário. Tá certo? Bom, o que é o momento de um binário? O que é o binário? Tá? O binário é simples, é isso aqui, ó. Duas forças paralelas, quer dizer que são a mesma direção. Sentidos opostos, tá? E mesmo valor. O que implica isso? Implica que a resultante delas é nula. A força resultante é nula. Mas, se aqui no meio tiver um corpo rígido, você vai ter um giro, tá certo? Então, o binário, ele só causa giro, tá? Então, aquela clássica questão que cai em prova, né? Você tem um corpo lá com 3 binários aplicados, 6 forças. Mas são 3 binários. Questão A. Qual é a resultante das forças? O que você responde? Se cada binário resultante é nula, 3 vezes 0 é 0. Então, o resultante é 0. Então, essa é uma questão para ver se o cara sabe do que se trata o assunto, né? Uma questão muito simples. Mas, o binário, o modo de você calcular o momento é, você pega aqui o momento, escolhe um ponto qualquer aqui no meio. E aí vai ficar D1 e D2. Vai ficar FD1 mais FD2. Só que D1 mais D2 é D. Então a fórmula é sempre, o momento é igual a força vezes D. É a força vezes a distância entre as duas forças. Tá? Então é só uma força. Isso aqui é 300, isso aqui é 300. E aqui é meio, então é 300 vezes meio. 150. Tá? É só uma força que você põe aqui na fórmula. E se você fizer a conta aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui fora, a fórmula sempre vai ser essa. Não vai mudar nada. Ou seja, o momento não depende do ponto de referência. O momento de binário é um vetor chamado vetor livre. Vetor livre. Tá? Eu posso transportar ele para onde eu quiser. Tá? Então, o momento que um binário causa, não tem ponto de aplicação. É um vetor livre. Beleza? Um caso clássico aqui é uma enceradeira industrial. Tá? Você tem aqui um momento causado pelas escovas. Tá? Então, aqui ó, é desenhado o vetor momento. Tá? O que é o vetor momento? O vetor momento é assim, ó, mão direita, tá? Você gira ela conforme o sentido de giro do corpo, tá certo? E aí você, onde apontar o dedão é o vetor momento. Beleza? Então aqui, se está girando assim, a força, né, nas escovas, então o momento é assim, tá? O que acontece? Aqui atrás, o operador aplica um binário, lá atrás a força é para cá, e aqui é assim, né? Então isso aqui vai girar assim para baixo, vai criar um momento para baixo, então esse momento desse binário cancela esse momento aqui. E mantém a enceradeira em equilíbrio. Se largar aqui, a enceradeira fica virando, né, desembestado. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui, para você entender bem isso aqui. Vamos supor que eu tenha esta válvula já mostrada anteriormente. E está a especificação dela lá, olha. Para abrir a válvula, eu preciso de um momento de 12 Nm. Tá? Então, se eu pego aqui nas bordas e o braço é 0,4, quanto que é a força que eu preciso aplicar? Então, simplesmente você faz que momento é do binário a força vezes a distância. O momento para abrir é 12 e a distância é 0,4. Fazendo a conta dá 30 newtons. Tá certo? Entretanto, se a pessoa quiser, por algum motivo, aplicar a força aqui, o binário, né? O que acontece? Diminuiu a distância. Isso implica que agora a força vai aumentar ou diminuir? Se o momento para abrir a válvula é o mesmo, que é 12, diminuindo o braço, você aumenta a força. Tá certo? Então isso me remete a lembranças dos anos 70, né? Em que o carro top, né, que qualquer
garoto gostaria de ter era o Opala SS de 6 cilindros. Naquela época os carros não tinham direção hidráulica, era um luxo, né? Então a direção do carro era pesadona porque o carro era um carro esportivo. Aí, o que os caras faziam? Tirava o volante original, botava o volante de Puma, que era pequenininho assim. Imagine dirigir aquilo, né? O carro já é pesado, e você tem que dirigir com um volantinho pequeno. E aí o braço é pequeno, o torque que você precisa dar lá é um torque X. Se o braço estiver pequeno, a força tem que ser grande. Então você tinha que ter um braço muito bom para poder pilotar o carro, tá? E era uma besteira isso fazer, né? Você causava vários acidentes, né? Por outro lado, se você pegasse o ônibus da época, os motoristas tinham um volante, que era um volante assim, ó, gigante assim, ó, tinha quase 1 metro de diâmetro. Por quê? Quando o braço é alto, você tem mais facilidade de aplicar, você aplica menos força, né? Para causar o mesmo momento, tá certo? Então, quanto mais você aumenta o braço, menos força você faz. É a mesma coisa que você vai tirar o pneu, o parafuso do pneu do carro e não consegue. Você bota a chave lá, não consegue virar, o que você faz? O pessoal do caminhão tem isso, né? Uns canos que você aumenta o braço, e aí você aumentando o braço, você gira mais fácil, com menos força você gira e consegue aplicar o momento necessário. Tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se você tem aqui uma engrenagem com 2 forças, tá? E aqui tem um momento. O que ele quer fazer? Transportar as forças para A e B, causando o mesmo momento. A força aumenta ou diminui? Ora, se a distância diminui, a força vai aumentar, tá certo? Então, quanto seria esse momento? Ora, muito simples, né? Seria a força vezes o braço. 40 vezes 0,6 dá 24. E o sentido vai ser anti-horário. Para causar os mesmos 24 aplicando a força aqui, o que vai acontecer? Agora o braço é 0,2. 0,1 mais 0,1, 0,2. 24 igual a força vezes 0,2. Então agora a força vai ser 120 newtons. Tá certo? 120 newtons. Tá? E aí, para manter o mesmo sentido, a força em A é para baixo e a força em B é para cima, para dar o mesmo giro anti-horário. Tá certo? Isso aqui é o princípio da engrenagem, né, do câmbio no carro, né? Quando você está numa subida, você precisa fazer muita força, muito torque inicial, tá certo? Então o que você faz? Você aplica a força num braço menor, que seria aqui a primeira marcha, por exemplo. Então a força é alta. Como aqui é uma engrenagem pequena, a velocidade máxima vai ser pequena. O que você faz? Transmite para engrenagens mais altas. Aqui na engrenagem mais alta, a engrenagem é maior, as velocidades são maiores, mas a força é mais baixa. Se você pegar uma subida, você vai ter que reduzir de engrenagem. É assim que funciona um câmbio no carro. Mais ou menos assim. Claro que não é bem assim, mas é uma ideia, tá certo? A ideia inicial. Bom, nesse caso aqui, por exemplo, como é que eu calculo o aumento desse binário? Então, se você quer tentar fazer, aperta pause aí para você fazer esse aqui, tá? Aperta pause. Bom, já apertou a pause e voltou, vamos ver se você acertou. O que acontece? Força inclinada. Força inclinada, eu faço projeção. Essa questão já caiu em prova. E aí, pessoal, é muito simples o que eles fazem. Eles ligam esse ponto nesse, calcula a distância por Pitágoras, dá raiz de 10 e fala que o momento é 150 raiz de 10. E está errado. Por quê? Porque essa distância aqui não é perpendicular, né? Não faz 90 graus. Se você puxar uma reta aqui, o ângulo aqui não é 90. Então não pode, tá? Qual que é a maneira certa? É você fazer aqui 2 binários. O das forças verticais, que é 150 vezes o seno, que é 3/5, dá 90. 90 para cima, 90 para baixo. Okay. E as forças horizontais.
que é 150 vezes 4/5, que dá 120. 120 aqui, 120 aqui. Força horizontal, braço vertical, um pé. Força vertical, braço horizontal, 3 pés. O braço vertical gira anti-horário e o braço horizontal gira anti-horário também. Vai somar os dois. E aí você vai ter aumento total. A resolução aqui, né, então aqui eu projetei, tá vendo? 90, 90, o braço é 3. 120, 120, o braço é 1. Só somar essas duas, tá? E a resposta vai ser 390. Aqui ele preferiu fazer de uma de cada vez, mas não precisa. Só você juntar essas duas forças e calcular com 3, juntar essas duas forças e calcular com 1, tá certo? E aí vai dar 390, tá certo? Que é anti-horário, libras pé. Bom, então agora vamos para a terceira parte da aula, eu vou dar um pause aqui, então vamos para o terceiro arquivo, tá?